Fala pessoal, aqui quem fala é Mariana, falo diretamente de Gibraltar. Eu moro aqui faz mais ou menos um mês e meio e tô viajando pela Europa. Me mudei do Brasil em novembro, comecei a fazer enfim, fica por um outro vídeo tudo isso, mas eu decidi criar esse canal porque eu sou uma pessoa que gosto muito de consumir conteúdo, ler muito, ver muito filme. E, querendo ou não, quem mora no exterior vai entender, a gente se sente meio sozinho, é um pouco mais difícil às vezes de fazer amizade e tudo. E eu acho que esse canal vai ser bom eu falar de alguns temas que eu curto, em geral. E um deles é porque eu parei de assistir os stories dos outros, né? Sendo bem direto aqui. O principal motivo é a comparação. Então, por mais que a gente não queira se comparar, por mais que seja às vezes muito legal o que a pessoa tá postando, seja um conteúdo interessante, a gente tem que ter muito cuidado com o que aquilo ali vai estar agregando real com a nossa vida. Eu tento olhar os stories de pessoas só muito próximas e olhe lá, assim, durante o meu dia, e olhe lá. Antes, eu tinha a lista de seguidores e eu olhava todos os stories, olhava correndo assim, ó. Eu nem sei por que eu fazia isso, mas eu comecei a calcular o tempo que eu ficava e dava mais ou menos em torno de uns 30, 40 minutos só olhando os stories. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei assim de noite e eu pensei, o que eu fiz nesse dia? E eu passei a maior parte do dia no Reels do Instagram, que isso pode ser até um outro tema. Então eu passei a maior parte do dia no Instagram e eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo será que eu passo nos stories? E aí eu comecei a olhar e eu tava passando muito tempo nos stories. Imagina, 30 minutos. Se a gente pensar 30 minutos do dia, vezes 7, 210 minutos, dividido por 60, imagina, dá 3 horas e meia, mais ou menos. 3 horas e meia que eu passava. Imagina isso, 3 horas e meia por semana. 3 horas e meia, se eu pegar 3 horas... em 3 horas eu posso fazer 3 vezes esporte por dia, posso fazer workout em casa, tem tanta coisa que dá pra fazer com 3 horas e meia. Eu posso ir no parque, eu posso sair, ir no mar, aqui tem praia, pô, sabe? E esse é um dos meus objetivos em 2024, tinha um objetivo que ficou meio assim, que agora eu tô começando a implementar, principalmente que eu quero começar a falar desses assuntos, que eu gosto muito de falar sobre assuntos de relacionamento, de redes sociais, comportamento humano. Inclusive, eu acho que eu quero fazer uma graduação em psicanalista ano que vem. Enfim. Mas é verdade quanto tempo que a gente não tá passando nos stories das redes sociais. E... agora o pessoal passa muito tempo em Reels também, né? Mas os stories, voltando pro tópico que eu tinha pensado, é principalmente a gente olha o story de alguém que tá começando o dia. Digamos, e a pessoa coloca que já leu a Bíblia, ou que já fez não sei o que, e você tá lá olhando o story. Você nem acordou, nem tomou café, você já se sente atrasado, você já se sente um loser, um perdido na vida, e aquilo ali pode abalar o teu dia. Era o que tava acontecendo comigo, pelo menos. Eu tava olhando as stories das pessoas e eu pensava, não, tá tudo bem. Tipo, nem me dava... Não, isso é tão inconsciente que eu nem me dava conta. Mas aí eu comecei a me dar conta que eu tava olhando alguns stories de um pessoal que fazia muita coisa. Que eu curto esse pessoal que faz academia, esporte, não sei o quê. E até que eu comecei a pensar, cara, a minha vida não é igual a deles. A minha vida é diferente, eu tenho horários diferentes, eu faço coisas diferentes, como eu trabalho é diferente. Então não vai ser igual como o pessoal tá fazendo. E eu comecei a sentir que aquilo ali tava gerando um impacto negativo, porque eu olhava e eu pensava, nossa, mas eu tinha que ter feito já tudo isso aqui. É 11 da manhã e eu não fiz pouquíssima coisa. Não cumpri todas as minhas tarefas, cadê minha organização? E então eu comecei a ver que a minha vida, de certa forma, estava sendo abalada por pessoas que muitas vezes eu nem conhecia. Isso é o pior ainda, porque tinha pessoas, a maioria são seguidores, são influenciadores famosos que eu sigo,
e que eu tava olhando os stories me baseando na vida dele, sabe? E comparando inconsciente com a minha. Então, por isso foi uma das decisões que eu comecei a tomar faz mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, que eu tento evitar ao máximo. Inclusive, às vezes eu nem olho stories de amigos mais. Eu deveria olhar, às vezes, até pra conversar com eles, ter assunto, né? Porque às vezes também o que acontece é que se você não olha as redes sociais, você fica meio a par do que tá acontecendo, e quando vai conversar, às vezes não tem tanto assunto. Então, quando você tá olhando as redes sociais dos amigos, pelo menos gera essa conexão, né? O que é meio absurdo, que tecnicamente eu deveria ligar pra pessoa e conversar, e era isso, sabe? E não importa o que ela postou ou não nas redes sociais. Mas então, esse foi um dos pontos que eu acabei tirando os stories. Eu queria saber de vocês também, se vocês já tomaram uma decisão de, por exemplo, nesse ano das redes sociais, de parar de ver tanto story, de parar de ver tanto Reels. O Reels nem se fala, né? O Reels a gente pode deixar para um outro vídeo. Mas só os stories, o que a pessoa vai postar ali? É a vida dela. Aí tem gente que vai me falar, mas eu sigo criadores de conteúdo que me ajudam na área X, que me ajudam na área de contabilidade. Peguei um exemplo muito aleatório aqui, né? Mas digamos assim, relacionamento. Eu também tenho alguns que eu realmente gosto de olhar, só que o que aquilo ali realmente está agregando na minha vida, sabe? Então, o ideal é tentar omitir quase todo mundo dos stories e realmente deixar só quem realmente agrega na vida de vocês. E como é que vocês vão saber que a pessoa agrega na vida de vocês? Uma coisa que eu pensei, que eu comecei a fazer, se no outro dia aquilo que eu li tinha me ajudado em algo, ou eu tinha mudado alguma coisa na minha vida em geral, né? Isso, claro que exclui os amigos e família, né? Porque os amigos, que nem eu falei, você tem duas opções. Ou você olha pra ter o que conversar, ou você simplesmente não olha. E a maioria das vezes nem olho. Tento não olhar o máximo possível. Talvez as pessoas até achem meio estranho. Teve uma vez que uma pessoa que veio me falar, nossa, tu não interagiu mais comigo. Sabe? A vida é assim, tipo, cara, tem foco, tem que focar nas coisas. Ainda mais se a gente quer construir alguma coisa na vida, quer mudar algo, quer aprender um novo idioma, quer shapear, quer ficar com um corpo bonito, quer conseguir um novo emprego, tem que ter foco, sabe? Quando eu tava atualizando meu LinkedIn, se eu ficasse olhando os stories dos 500 seguidores das pessoas que eu sigo, imagina, eu já ia perder umas 2 horas ali. Só olhando isso. Fora as pessoas que a gente acaba, que nem conhece, não faz o menor sentido, não tá aprendendo nada, não tá agregando em nada, tá lá no mar sei lá, tá lá na França nas Olimpíadas. Mas é um momento único das Olimpíadas agora que tá acontecendo, deixa eu ver como é Paris. Cara, tudo bem. Mas pensa olha o tempo que tu tá perdendo também, sabe? De repente começa a fazer algo produtivo. Como é que tu vai ir pra Paris? Sabe? Como é que tu vai chegar em Paris? Quando é que tu vai viajar pra Paris, sabe? Começa a fazer esse tipo de plano, sabe? Eu me mudei pra Europa em novembro, já faz uns 10 meses. E eu fiz alguns planos já. Alguns planos foram mudando, isso pode vir pra outro vídeo. E eu acabei vindo parar aqui em Gibraltar, que eu acho que talvez seja um lugar que pouca gente conhece, não sei. E tinha um plano, sabe? Eu tinha uns planos pra conseguir vir pra Europa. E eu ano passado, eu foquei em vários pontos da minha vida que eu tinha que melhorar pra conseguir vir pra cá, sabe? Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem que priorizar as coisas. Tem que priorizar e entender o que realmente te faz bem, sabe? Às vezes as redes sociais, elas estão ali e você acha que aquilo tá incrementando na tua vida, mas o que daquilo ali, na verdade, você não queria estar realizando? Que eu acho que essa é a questão. Por exemplo, se alguém tá comendo churrasco, não é você que queria estar comendo churrasco, você tá se comparando, ou você tá só olhando porque acha divertido? Às vezes é só pra passar o tempo, mas passar o tempo
Às vezes é melhor a gente passar o tempo no vazio, desligar as redes sociais e ficar 20 minutos sem nada, no ócio. Os pensamentos vêm, os pensamentos começam a vir, as ideias começam a surgir assim, sabe? Antigos filósofos, antigas pessoas que do passado não tinham rede social, então como eles chegavam a conclusões pensando, mas às vezes a gente precisa desses momentos de vazio. Enfim, pode ser que eu tô ficando meio um pouco de mais, um pouco de menos. O que vocês acham de passar 30, 40 minutos por dia olhando os stories? Vocês passam mais tempo que isso, vocês nem sabem, não estão nem aí também? Qual é que é a opinião de vocês? Fica aí, quero saber. E espero poder estar aparecendo para os próximos vídeos. Eu tenho uma rotina um pouco agitada, mas eu quero começar a gravar porque acho que isso aqui vai me fazer um bem. E eu também quero tentar trazer uma positividade pra gente, sabe? Evoluir na vida, fazer coisas diferentes. E é isso aí. Valeu, pessoal!